membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista, em representação do seu secretário-geral António José Seguro, Alberto Martins. Caros amigos, caros dirigentes nacionais, distritais do Partido Socialista, caros representantes do Partido Socialista, um cumprimento especial neste dia que é um dia feliz para Carregal do Sal. Eu estou convicto, pelo que ouvi, pelo que sei, pelo que conversei, que este é um ponto de partida para uma mudança exigível, necessária e possível em Carregal do Sal. Eu creio que a qualidade dos candidatos do Partido Socialista, que correm sobre as nossas cores, honra o Partido Socialista e, por isso, em nome do seu secretário-geral e do Secretariado Nacional, quero transmitir-lhes a confiança que temos na mudança que é necessária aqui, como é necessária em todo o país. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos com os nossos candidatos, que têm, desde logo, uma referência significativa na pessoa de Rogério Abrantes, candidato à Câmara Municipal de Carregal do Sal, que é manifestamente um homem, pelo que sabemos, pelo que conhecemos, pelo que ouvimos do seu passado e do seu presente, um homem que não vem para a política ou para a Câmara Municipal para qualquer tipo de realização pessoal especial. Vem por devoção à causa pública, ao serviço público, por amor à terra e num ato de coragem cívica que eu quero salientar, agradecer e relevar. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério Abrantes. É com este tipo de disponibilidade que a política se prestigia. E como foi dito já, o João Azevedo, há problemas para a política e para os políticos. A democracia portuguesa, muitos de nós, pelo seu tempo de vida política, ajuntaram a fundar a democracia portuguesa e orgulham-se disso, têm a consciência de que a política e os políticos e as instituições vivem momentos de grande dificuldade. E, por isso, nada melhor que um exemplo de vida, de retidão, de caráter, de isenção, de transparência e de disponibilidade, em que o interesse maior é servir as populações e não servir-se a si próprio. Rogério Abrantes e os candidatos do Partido Socialista são seguramente, e têm que ser isso, e têm que ser disso, o maior testemunho e experiência e justificação. E por isso, nesta caminhada, que hoje aqui tem um momento simbólico muito forte, interessam pouco os acidentes de percurso, interessam pouco as pequenas questões. O bem maior que está ao nosso alcance aqui é mudar a nossa terra, a vossa terra, como noutros sítios em Portugal, é mudar este país. E é por isso que o Partido Socialista considera absolutamente imprescindível que seja criado, forjado e construído um novo rumo para Portugal. Nós precisamos de um governo credível, um governo competente, um governo em que os cidadãos portugueses tenham confiança. Não fomos nós os últimos a dizer, fomos os primeiros, seguramente, que este governo não era credível nem merecia a confiança dos portugueses. O ministro Vítor Gaspar, na sua carta, diz isso mesmo. E a consequência que ele tirou foi demitir-se. Consequência que não tirou aquele que foi o seu parceiro de governo e, com ele, corresponsável, porventura não o maior, de uma política de austeridade que lançou o país no desemprego, na recessão, na ausência total de crescimento, numa situação em que cerca de 2 milhões de portugueses estão no limiar da pobreza e em que há cerca de 1 milhão de desempregados, sendo entre 400 mil e 500 mil jovens e, como já aqui foi dito,
muitos deles a saírem da sua terra e nas terras do interior, como esta nossa, vossa, cria uma situação de desertificação, de empobrecimento, onde sair é fácil, regressar muitas vezes só ao fim de gerações. Ora, este empobrecimento geral da sociedade portuguesa não pode continuar. Nós temos que criar uma situação de um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento em que a indústria, a agricultura, a inovação tecnológica, o conhecimento, a inovação a todos os níveis, a proteção dos clusters de desenvolvimento industrial, como é o caso aqui das empresas de Rogério Abrantes, possam ser um foco de desenvolvimento para o nosso interior, porque não há igualdade em Portugal se não houver igualdade e equidade territorial. A equidade territorial não é só um prejuízo para o interior, é um prejuízo para todo o Portugal. Se não tivermos um desenvolvimento harmónico, não é possível que o nosso país dê os saltos que necessita dar. E é os saltos para não sermos a crise que foi desencadeada a partir de 2008, 2009, foi uma crise de especulação do capitalismo financeiro. E esta crise os Estados mostraram, e os Estados mais fracos, como o português, o irlandês, o grego, o Chipre, que, para além das suas debilidades internas, eram incapazes de ter uma capacidade reguladora que se impusesse a um fanatismo dos mercados. Nós sofremos isso, agravados com as nossas debilidades, ao nível de dois fatores que sempre perturbaram Portugal, eu diria mesmo até desde a sua fundação. Portugal nunca teve autossuficiência alimentar, nem nunca teve, sobretudo nos tempos próximos, ou sempre teve uma grande dependência energética. Portanto, nós temos aqui desafios futuros para um novo modelo de desenvolvimento. E temos também um desafio de termos a consciência que os problemas portugueses não se podem resolver só a partir de Portugal e em Portugal. Nós precisamos de Europa, mas uma outra Europa que não seja a Europa dos ricos contra a Europa dos pobres, a Europa que tem os benefícios do crescimento, fazendo a Europa do Sul empobrecer, com interpretações vagas, porque os excedentes do Norte são os déficits do Sul, não tenhamos ilusões quanto a isso. 80% do volume de deslocação mercantil, industrial, económica é no interior da Europa, ainda neste momento, e por isso nós temos que ganhar na Europa uma nova relação de poder para que Portugal, com outros países, não sejam os pobres contra os ricos, mas que haja solidariedade entre a Europa. E este é o nosso combate. Nós não podemos ser o bom aluno da Europa, o obediente, aquele que faz o que os outros, os fortes, mandam. Nós temos que ser uma Europa de iguais, onde os Estados, na medida das suas possibilidades e do seu poder político, que deve ser igual, e temos que construir e caminhar por uma união bancária, uma união fiscal, uma harmonização fiscal, seja capaz de impor aos outros, no sentido de uma palavra, que é uma palavra que vale para os cidadãos, para as pessoas, para os Estados, para as regiões, que é a solidariedade. Permitam uma nota quase final a respeito da última intervenção do Sr. Presidente da República, depois de um governo ter perdido 2 anos com a ditadura da austeridade, que nos levou a um gravíssimo desemprego e a uma gravíssima recessão, e eu diria também uma grave desagregação social, com grandes sacrifícios para os funcionários públicos, para os pensionistas, para os mais pobres. E quando há crises, as crises são para todos, mas os que pagam o preço mais alto das crises são os mais pobres e os mais debilitados economicamente. Por isso, o Sr. Presidente da República, depois do falhanço deste governo, da política de austeridade, não é que o Partido Socialista não defenda uma política de rigor orçamental. Nós defendemos a articulação entre o rigor orçamental e o crescimento e o emprego, e políticas de apoio às pequenas e médias empresas,
políticas de apoio à capacidade de inovação e de investimento que as nossas pequenas empresas são capazes de constituir e políticas também de recuperação urbana, políticas também de apoio à formação profissional, políticas europeias de mutualização da dívida, políticas de harmonização ao nível económico e financeiro e uma melhor distribuição e mais rigorosa dos fundos comunitários e, naturalmente, também das regras que têm a ver com a nossa organização bancária e o nosso financiamento bancário. Porque muita das dificuldades que nós temos são dificuldades que resultam da fuga de capitais para os paraísos privados, para os offshores, para os paraísos fiscais, que fogem ao controle dos governos e dos Estados. E a Europa tem que ter consciência que não se podem aplicar impostos aos mais pobres, sempre aos mesmos, e deixar que alguns se acoitem na fuga aos impostos ou fiquem à margem dessa partilha coletiva das responsabilidades de todos nós. Mas, dizia eu, o Sr. Presidente da República fez um apelo aos partidos, considerando que há um tempo, hoje, na política, para nós tentarmos resolver este problema, e o Partido Socialista foi muito claro no apelo do Sr. Presidente da República. Este apelo teve como consequência direta a demissão do Ministro Vítor Gaspar, Paulo Portas, e a instabilidade criada no Governo ao fim de 2 anos de um fracasso total de uma política deste Governo. Nós dissemos que discordamos publicamente das decisões do Presidente da República ao não convocar eleições. Mas dissemos também que respeitávamos institucionalmente a decisão do Presidente da República. Nós temos um respeito institucional, como democratas, pelas decisões dos órgãos de soberania. Mas dissemos igualmente, e é bom dar público testemunho, que não apoiaríamos, nem faríamos parte de nenhum governo sem haver previamente eleições. É preciso uma nova legitimidade. Naturalmente que o Partido Socialista continuará a apresentar politicamente as suas propostas, as mais diversas. Já apresentamos variadíssimas, desde logo uma proposta que é muito emblemática, que era a redução do IVA da restauração, porque essa alarga o emprego, até aumenta os impostos e reduz a carga ao nível das prestações sociais. E é um erro manifesto, gravoso, que põe em causa uma das fontes de desenvolvimento português, que é o turismo, e que este Governo se obstina em não aceitar. Mas dissemos igualmente que o Partido Socialista aguardará as iniciativas do Presidente da República. E estamos, por isso, a aguardar essas iniciativas e a participar no diálogo que, no nosso entender, não deve excluir nenhum partido. Naturalmente que neste quadro o diálogo é decisivo, mas o diálogo, para nós, deve e pode ser feito sem nunca pôr em causa o interesse nacional e o futuro dos portugueses. E, como dissemos, o que resultar desse diálogo será naturalmente muito transparente, sufragado pelos órgãos do partido e corresponderá seguramente, se houver resultados desse diálogo, a um conjunto de soluções melhores para os portugueses. No nosso entendimento e a nossa esperança é que este Governo, que continua em funções, esgotou a sua capacidade. O nosso diálogo não será já com o Governo, que não tem capacidade para isso, esgotou-a. Será com os diversos partidos de representação parlamentar. É assim que se faz a democracia, mas é sobretudo orientado para uma ideia de que precisamos um Portugal diferente, um Portugal melhor, um Portugal mais livre, mais solidário, mais justo, com desenvolvimento sustentável e com uma intervenção reguladora do Estado que não nos deixe à mercê dos fundamentalismos do mercado. E por isso, voltando a Carregal do Sal, esta eleição aqui, que é tão promissora, e é por isso que eu digo que hoje é um dia feliz para todos nós, é um dia de esperança, de sorriso, de confiança no que pode vir, dada a personalidade dos nossos candidatos.
eu creio que a vitória em Carregal do Sal é um referente muito importante e decisivo para a vitória do Partido Socialista, das nossas cores, das nossas gentes, dos nossos representantes, para mudarmos Portugal. E por isso, numa pessoa, no Rogério Abrantes, o Partido Socialista orgulha-se e confia que no dia 29, daqui também, vai sair um grande momento para mudar Portugal. Viva Carregal do Sal! Viva Portugal! Alberto Martins.